O agro é tão onipresente, né? Presente aí no dia a dia que literalmente estamos vestindo o agro. Vestimos o agro, é óbvio. A sustentabilidade atravessa diversas áreas do setor e hoje nós vamos falar sobre o cultivo do algodão próprio para uma linha de camisetas inovadoras. Praticamente uma plantação de camisetas. Você consegue imaginar? É o nosso assunto de hoje. Assista agora A Força do Agro com Joyce Maffezoli. Henrique Rezende, sócio fundador da Almagrino. Seja muito bem-vindo, Henrique. Olá, obrigado. Obrigado pela oportunidade de estar com vocês. Grife do Mato Grosso cultiva o próprio algodão sustentável. Olha só, com modelo verticalizado e investimento pesado para multiplicar faturamento em 100 vezes até 2030. A Almagrino vai da lavoura ao shopping com plantação de camisetas rastreáveis. Henrique, como surgiu a ideia desse projeto de cultivar o próprio algodão? Em boa parte, né, vocês têm um cultivo próprio, mas vamos falar primeiramente desse algodão que vocês mesmos cultivam. Ela surgiu de um caminho que nós fizemos, né, chamado Caminho da Fé. É um caminho assim bastante reflexivo, né? Para quem uns com propósito, outros não. Esse caminho ele vai de São Carlos até Aparecida, São Paulo. No nosso caso, nós somos ciclistas, né? E a gente foi de bike de São Carlos, São Paulo até Aparecida. Percorremos em torno de 540 quilômetros. É um caminho bastante reflexivo, mais uma vez, e também que une, né, os propósitos e une as pessoas. E a gente, no final do caminho, resolveu continuar esse caminho, mas de uma outra forma, tentando impactar positivamente na vida das pessoas, né, com o que nós gostaríamos de fazer e utilizando matéria-prima daqui, do nosso país e do nosso estado, que no nosso caso é o algodão, né. Daí surgiu a ideia de criar a Almagrino, que inclusive é um neologismo, né, a alma daquele ou daquela que conduz a vida com a alma, e o grino é de bicigrino ou de peregrino. Interessante. Isso faz quanto tempo, Henrique, que vocês percorreram aí o caminho da fé e decidiram criar a marca? Em outubro, agora deste ano, completa 4 anos. E aí, como veio a ideia de cultivar o próprio algodão? Porque vocês fazem as camisetas, boa parte vocês cultivam e outra parte eu imagino que vocês compram algodão de outros produtores. Mas por que cultivar o próprio algodão? Primeiro, assim, é importante frisar que nós valorizamos o algodão brasileiro, né? O algodão produzido aqui no Brasil, que inclusive é de altíssima qualidade, exportado aí para o mundo inteiro. Inclusive nós somos, hoje o Brasil, né, é o maior exportador de algodão do mundo. Graças a todo esse trabalho dos produtores, né, de uma longa data, aí, de várias gerações, para chegar nesse mérito aí de conseguir ser o maior exportador de algodão hoje no mundo. Mas por que a gente cultivar o próprio algodão? Da mesma forma que nós começamos produzindo peças com algodão 100% brasileiro, já fazia parte da nossa ideia isso daí, nós sempre fizemos questão de acompanhar de perto, mesmo não, no início, né, não tendo a fábrica aqui, a gente fez reuniões assim, às vezes semanais, mensais, para poder acompanhar como estava indo o projeto, né, com todo o pessoal da equipe, com os estilistas e tal, mas para acompanhar de perto como isso estava sendo. Então, assim, para responder a pergunta, né, do porquê a gente cultivar o próprio algodão. Exatamente desse conceito que a gente tem de acompanhar tudo de perto, a gente produzindo nosso próprio algodão, a gente vai conseguir acompanhar o melhoramento, né, da nossa fibra, que inclusive hoje a gente acompanha, a gente planta talhões tentando melhorar, né, comprimento da fibra, qualidade da fibra, para que a gente tenha um algodão, né, de altíssima qualidade para poder entregar peças, né, 100% algodão de muita qualidade para os nossos clientes. Então, a questão da gente cultivar o nosso próprio algodão vem dessa vontade mesmo de ser bem criteriosos com relação
a esse acompanhamento da produção do algodão. E vocês são em quantos sócios, Henrique? Nós somos em 3 sócios. É importante também eu me apresentar e dizer qual é a minha função dentro da empresa, até porque algumas áreas técnicas, igual essa que eu estou dizendo agora, do próprio cultivo, o responsável é o Alexandre, né? O Alexandre Schenkel, ele é agrônomo, é produtor, né? É um entusiasta do algodão e já teve em várias frentes das instituições, né, relacionadas ao algodão, como a AMPA, que é daqui do nosso estado, e recentemente a ABRAPRA, que é a Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, né, e outras instituições também que visam acompanhar e valorizar a produção e a qualidade do algodão brasileiro. Esse é o Alexandre Schenkel. Claro que essa parte da qualidade e tal, ele é o perito em poder dizer, mas eu confesso que eu sou filho de agricultor, então assim, eu tenho um pezinho dentro ali da roça, né, vamos dizer. Então alguma coisa eu vou conseguir falar. Com mais propriedade sobre essa parte, seria o Alexandre Schenkel, que é um dos sócios. Nós somos em 3. Eu cuido da parte comercial, então o que você precisar de gente de conexão é comigo. Aí a gente vai conseguir flutuar no que você precisar. Agora, o Pedro, que é o nosso terceiro sócio, ele cuida do projeto em si. Ele tem formação, né, de engenharia. Então, toda essa parte de processo e de todo o projeto, né, os rumos do projeto, todo o nosso cronograma e o que a gente tem alinhado daqui para frente, as nossas metas e os números e tudo mais, é o Pedro que cuida. Infelizmente, ele não pôde participar, porque ele teve uns compromissos de última hora e estou aqui para poder cumprir com a nossa meta aí de valorizar o algodão brasileiro. E vamos falar do nosso algodão. Então, com fé de peregrino, alma de peregrino, surgiu Alma Grino, né, formada por 3 amigos que tiveram essa ideia no caminho da fé. Olha só que interessante. O Alexandre já atuava na área, é agrônomo. O Pedro é engenheiro, você é filho de agricultor. Você e o Pedro já atuavam no agro também diretamente? Ou foi a partir desse start, dessa ideia, que vocês abraçaram o agro de uma vez por todas? O Pedro, ele trabalha em uma multinacional que é ligada ao agro, né? Então ele tem um pé dentro do agro. E eu sou filho de agricultor, né? Então eu nasci, não vou dizer que eu nasci dentro da roça, porque dos 7 filhos, né, eu sou o último filho e eu fui o único que nasceu na cidade, mas todos os outros irmãos meus nasceram literalmente na roça. Naquela roça que ainda você tinha o mínimo de equipamentos para medir meteorologia e tal, você plantava mesmo, era com a lua, era com os tempos, era com os sinais ali do céu para você saber como que seria o resultado da sua plantação ali. Então, eu confesso que eu tenho, né, um pé dentro da roça. Depois de uma certa idade, já com meus 16 anos, vim para a cidade, vim para Cuiabá, e atualmente eu tenho, né, todos nós somos outsiders, né, tenho seus negócios e eu tenho uma empresa de carro. Eu vendo, loco, né, e atuo nessa área há quase 25 anos já. Fui formado nessa área. Minha formação profissional é em Direito, eu sou bacharel, né, mas eu atuo nessa área automotiva aí há praticamente 25 anos. E com a parte comercial, né, então, para estar perto de gente aí, para lidar com conexão, é com a gente. E os teus irmãos que ficaram na roça, eles continuaram trabalhando no agro ou eles mudaram de área? Alguns ainda continuam, mas as propriedades que meu pai tinha, hoje uma ficou para os meus sobrinhos, né, que era meu irmão mais velho, ele faleceu, e ficou para os meus sobrinhos. Então, assim, ainda tem algum cultivar lá nessa propriedade, mas em forma de arrendamento, não tem mais aquela tocada direta, né, da família com isso, não. Hoje meus sobrinhos, um já mora fora, o outro também é de outra área, então ficou só a propriedade mesmo arrendada para poder outros plantarem lá. As eleições de 2026 podem mudar o Brasil. E a informação é a chave. A Oeste já transformou o jornalismo digital. Agora, queremos também chegar à televisão.
Para isso, dependemos de você. O Brasil precisa ter um canal de notícias que mostre os fatos. Assine a Oeste, espalhe a verdade e ajude a mudar o futuro. Para apoiar mais este projeto da Oeste, faça sua assinatura com até 20% de desconto, com pagamento em até 8 vezes sem juros. Você pode assinar pelo site revistaoeste.com/assine ou pelo 0800 580 2020. Assine agora, nossa equipe está de prontidão aguardando você. Assine já! Quais os diferenciais aí do algodão da Almagrina em relação a outros produtores, a outros cultivos? Antes de responder a tua pergunta, é importante dizer, porque assim, eu fiz parte dessa geração que na época você precisava sair da roça para poder estudar, né? Porque você precisava, para ser alguém, você tinha que vir para a cidade para poder estudar. Então, eu participei disso ainda quando criança, né? E confesso que eu não tenho nenhum arrependimento em meu irmão e meus pais terem feito isso daí, mas a gente percebe que hoje a maioria dos filhos, né, e já dos netos que foram para a cidade, hoje eles estão voltando para cuidar do campo. Pelo tamanho, pelo quanto a população cresceu e a necessidade do alimento e de tudo que vem do solo, inclusive, né, pela dedicação e pela a questão de utilizar o que vem do solo, por conta da agressividade que são os outros alimentos, né, químicos com relação à alimentação e até a vestimenta, que é o que a gente faz hoje, que é para utilizar uma matéria-prima que o universo ele consome, né, porque o algodão, se você deixar o próprio, né, a terra vai consumir, não tem nada químico que vai fazer com que ele, né, não se decomponha. Então, essa questão dessa valorização de tudo isso aconteceu, né? Que você, antes era de um jeito para você ir para estudar e para tal, e hoje todo mundo volta para poder cuidar disso daí. Mas falando da tua pergunta sobre o que a Almagrina faz, né, para poder produzir um algodão diferente, algo que traga isso aqui para, né, o consumidor de forma diferente, produzindo seu próprio algodão. Eu confesso para você que hoje a gente utiliza matéria-prima de vários produtores, algodão de todo o nosso país, que mais uma vez é de altíssima qualidade. Então, assim, a questão da gente produzir nosso próprio algodão está nessa questão, né, da gente acompanhar, poder participar do melhoramento e, claro, tem algumas práticas que a gente está fazendo sim, que é o algodão regenerativo, que é com o uso de mais biológicos, né, e menos químico, que é um algodão que ele avança mais ainda para o lado de ter mais responsabilidade ambiental ainda, e também o melhoramento da fibra, né, com relação ao tamanho da fibra, plantar uma fibra que tenha um tamanho maior, né, que é a forma que é medida o algodão, né, pela fibra, pelo tamanho da fibra, né. Então, assim, isso é o que a gente consegue vir fazendo hoje, plantando o nosso próprio algodão. Confesso que, assim, tudo é laboratório, né, tudo a gente está no começo. Eu não posso dizer que nós temos algo que realmente é diferente, porque inclusive essa peça que eu estou vestindo, ela tem algodão de 22 propriedades, 22 fazendas. Do mesmo jeito que a gente tem peças que tem algodão somente com a nossa propriedade, que é de extrema qualidade, da mesma forma que dos outros produtores também é. Essa questão de plantar o nosso próprio algodão é exatamente para poder fazer os testes de melhoramento, né, tanto da fibra quanto na parte ambiental, tentar trazer um algodão mais sustentável, quanto mais sustentável possível, e poder estar acompanhando de perto isso daí. E provavelmente esse conhecimento de vocês, que vocês adquirem estudando aí no laboratório o algodão próprio, vocês podem também até repassar esse conhecimento para o terceiro que está fornecendo o algodão para vocês, né? Não, sem dúvida alguma. Tudo que a gente puder fazer para poder melhorar, ele vai ser compartilhado, sem dúvida alguma. Quanto mais produtores plantando algodão de fibra com melhoramento, com qualquer tipo de melhoramento,
É importante para o crescimento do nosso algodão, tanto aqui no Brasil quanto no mundo. Então, a intenção é melhorar cada vez mais o algodão para o mundo. Esses cuidados que você colocou aqui há pouco, como que funciona o sistema de rastreabilidade? Que também rastrear já é uma preocupação com a qualidade, com a origem, né? Como é que funciona a rastreabilidade? Primeiro eu preciso falar dos programas, né? A rastreabilidade, ela é um programa que foi criado pela Abrapa, que é a instituição, né, maior, que é a Associação Brasileira dos Produtores de Algodão. Dentro dela tem o Sou de Algodão. O Sou de Algodão é a instituição que incentiva o consumo do algodão brasileiro, né? O algodão incentiva as empresas a consumirem algodão. E o Sou ABR é exatamente a instituição que também está dentro, né? Ali é um braço, faz parte do guarda-chuva ali da Abrapa, do Sou de Algodão, e o Sou ABR é o algodão brasileiro responsável, que é onde entra a rastreabilidade, que eu vou falar agora sobre a rastreabilidade já já. E tem a Cotton Brasil, né, que é em inglês, né? Cotton Brasil, algodão brasileiro, que é exatamente para incentivar o consumo do algodão brasileiro no mundo. Então, assim, não vou dizer que são 4 instituições, mas a Abrapa é a instituição maior, e essas outras 3 que fazem parte desse guarda-chuva da Abrapa fazem parte para poder incentivar o consumo do algodão. Sou de Algodão é o movimento que faz com que incentiva as empresas a utilizarem o algodão, e o Sou ABR é o movimento que incentiva as empresas a utilizarem o algodão brasileiro responsável, que é o que tem a rastreabilidade, que é o que eu vou falar, e a Cotton Brasil incentiva no mundo. Vamos falar sobre o algodão brasileiro responsável. Como funciona o algodão brasileiro responsável? Hoje tem várias empresas que fazem as auditorias nas propriedades, né, e na cadeia por onde passa todo esse algodão, né, desde o início da plantação, da fazenda, até o final, que é a varejista que vai vender, certo? Então, quais são as etapas? O produtor que vai plantar, na fazenda do produtor é verificado desde ali das leis trabalhistas, se tem trabalho infantil, se tem trabalho análogo à escravidão, se a plantação, se o cultivo está sendo feito respeitando todas as normas ambientais. Então, assim, toda essa parte de responsabilidade socioambiental que tem dentro da propriedade, ela é verificada e auditada. Precisa estar tudo dentro das normas para que tenha essa autorização de participar da rastreabilidade. Tudo isso dentro da propriedade do produtor rural. Saindo de lá, esse algodão ele vai para ser beneficiado, né? Então, ali, desde o início da fazenda é quando coloca a etiqueta e começa a rastreabilidade. Aí ele vai para a algodoeira para ser beneficiado, que é o quê? Fazer a limpeza do algodão, né? Após toda essa limpeza, ele é colocado em fardos e vai para outra parte, que é a fiação. A fiação é onde produz o fio, é uma outra indústria. Fez o fio, toda essa rastreabilidade ela é acompanhada em um processo, né, por blockchain. E aí você fez o fio. Do fio você vai produzir a malha, que no caso é essa peça que eu estou usando, ou o tecido plano, que é o tecido de camisas, né? Nesse caso aqui, essa aqui é uma malha que é para camiseta e para polo. Camisas é tecido plano. Pegou esse fio, ele vai para produzir ou a malha ou o tecido plano. Após isso daí, vai para a confecção, que no caso hoje a gente já conseguiu montar a nossa. Nós criamos, né? Nós fundamos a nossa fábrica aqui para poder nós mesmos conseguir confeccionar. Então a gente tem uma equipe, né, de costureiras, tem uma engenharia de processo ali, tem um designer que faz toda a parte, né, dos logos das peças e tudo mais. E a gente montou essa fábrica para a gente poder confeccionar, pegar essa malha e produzir a peça final. E temos uma loja física também, que é a varejista, que vai vender a peça. Então,
todas essas etapas, elas são verificadas para que você entregue uma peça e que a gente tenha certeza que ela não tem, né, todos esses itens de trabalho infantil, trabalho análogo à escravidão, que as leis ambientais elas são respeitadas, né, e que tudo está dentro das normas de cada entidade aí. Esse é o processo de rastreabilidade. Quando a gente finaliza ele, tem um QR Code, né, na peça, que no caso essa minha está aqui, fica aqui embaixo, depois eu posso mostrar, que você vai verificar, e aí quando você põe o teu celular nesse QR Code, ele vai mostrar todas essas etapas. Quem é o produtor rural, quem são os produtores rurais, quem é a fiação, quem é a malharia, quem confeccionou e quem vendeu essa peça. Pausa rápida aqui no programa para um alerta importante. Se você sente dores constantes nas articulações, nos joelhos, nas costas ou nas mãos, atenção! Não é normal conviver com dor todos os dias. E por mais que digam que é coisa de idade, isso não é verdade. A dor mostra que seu corpo está pedindo ajuda. E hoje você pode fazer algo para ele, não é mesmo, César? É isso aí, Cauti. Tem muita gente que já nem lembra como era viver com disposição. Acorda cansado, dorme mal, evita sair de casa porque tudo incomoda. E pensando nisso, a Vitae Gold desenvolveu o Vitae 7 em 1, que é um suplemento natural que reúne os 7 compostos mais eficazes no combate às dores e inflamações, todos com comprovação científica, Cauti. É isso aí, olha só, vamos dar uma olhada aqui nessa cápsula onde tem magnésio, cúrcuma, colágeno tipo 2 e outros ativos que trabalham juntos e eles ajudam a desinflamar, a proteger as articulações e reconstruir as cartilagens. Uma fórmula pensada para quem quer mais mobilidade, mais conforto e mais qualidade de vida. E você sabe como é, né? Quando a dor começa a diminuir, o corpo responde, a disposição volta, o sono melhora, a energia aparece, não é milagre, é ciência, é constância, é cuidado com você. Ligue agora para 0800 291 2200, vou repetir, 0800 291 2200, 100 primeiros que ligarem garante 70% de desconto, frete grátis para todo o Brasil e parcelamento em até 12 vezes sem juros, Cauti. E ainda tem um presente, ligando agora você leva um relógio inteligente de brinde, isso mesmo, um relógio com monitoramento de saúde, batimentos cardíacos, qualidade do sono e outras funções para acompanhar o seu bem-estar no seu dia a dia. Eles têm as narrativas, nós temos os fatos. Em 2026, o Brasil precisa escolher entre propaganda e verdade. E a Oeste quer chegar à TV a cabo para romper o monopólio da informação também nessa plataforma. Precisamos de você para virar esse jogo. Nos ajude a espalhar a verdade. Assine a Oeste. Ô Henrique, quais os desafios que vocês enfrentaram aí, os principais desafios até agora nesses 4 anos? Olha, veja bem, os desafios são muitos. Empreender, você iniciar um projeto, né, do zero, já é bastante desafiador. Então, imagina você construir uma marca e que você valoriza, né, a responsabilidade socioambiental. Eu não vou dizer para você que a gente encontrou resistência com relação a isso, não, porque o consumidor ele já tem hoje uma ideia, a mente dele está voltada para esse consumo correto, para o consumo sustentável. Então, assim, poucos, tá, são aqueles que ainda falam, mas isso não faz sentido, isso nunca vai acontecer, isso nunca vai virar. Eu acho que o respeito com as entidades, o respeito com o meio ambiente, o respeito da forma que tudo isso é construído, ele está cada vez maior, sabe? Agora, assim, claro que a gente esbarra em colocar, né, o nosso produto para que a pessoa compre, para que abra novos mercados, para que tal. Mas isso é algo que
eu confesso que a gente está tendo um abraço muito grande, sabe? De onde a gente vai, aonde a gente nos apresenta, aonde a gente mostra o nosso conceito e mostra a nossa marca, nós somos sempre muito bem-vindos, sabe? Não posso dizer que a gente tenha dificuldade com isso daí, não. E não posso nem dizer se a gente já recebeu algo não, acredita? Porque nós somos muito bem recebidos aonde quer que a gente mostre o nosso produto ou mostra a nossa marca. É porque não é só uma marca, é um conceito, né? Um conceito de responsabilidade. O Henrique, vocês vendem os produtos de vocês, estão aonde? Mais aí no Mato Grosso, nessa região, estão expandindo para o Brasil. Acredito que vocês, não sei se vocês têm algum plano de expansão internacional, porque geralmente quando o produtor já tem essa rastreabilidade, né? Essa é uma das exigências para os mercados internacionais, mas que bom também atender o mercado interno, dar essa atenção também aqui pro Brasil, né, pro produto interno e não só apenas pro produto externo. Então, assim, hoje a gente tem uma loja física aqui na nossa cidade, que, né, a gente vende, é claro, para quem está mais próximo aqui, que pode acessar a loja física, mas nós temos o nosso e-commerce, que pode vender para o mundo inteiro, inclusive. Nós temos o nosso B2B, né, que é a nossa venda para a empresa. Inclusive, essa peça que eu estou é uma peça que tem os logos das minhas empresas, né, e da nossa marca também, que está aqui no braço, que é a Almagrino, e as empresas minhas, que é relacionada ao setor automotivo, né. Essa parte do B2B, a gente atende hoje várias multinacionais, empresas daqui, da nossa baixada aqui, mas multinacionais do mundo inteiro, que atendem do agro a todos os setores que pensar, da carne, né, do café, da onde for, a gente atende todo mundo hoje com o B2B produzindo uniformes. As peças de uso normal, a gente já mandou para mais de 6 países. Recentemente, né, a gente participou da COP, na verdade recentemente, né, há 2 anos atrás, a gente participou da COP 28, então nós mandamos mais de 1.000 peças lá para Dubai, né, na conferência do clima que teve, que foi distribuída para vários chefes de estado, né? Inclusive, acredito que todos os chefes receberam uma peça nossa, mostrando que aqui no Brasil a gente tem esse projeto, né? Que é hoje valorizado e respeitado no mundo todo. Então, nós temos um projeto de expansão, sim. A gente sabe que o mercado internacional ele compra mais ainda, né? Muito mais do que o nosso aqui interno, porque já tem isso há algum tempo, né? Esse conceito de valorizar o que é sustentável. Porém, vou fazer uma aspas aqui, mais uma vez, a gente é muito bem recebido aqui no nosso país, por todos os nossos conhecidos, os nossos clientes, amigos, e onde a gente vai. Esse já é um conceito que tem no Brasil também, mas a gente tem intenção, sim, em levar a nossa marca, inclusive a gente sempre comenta que a gente quer ser a maior fashion tech, né, do mundo, a maior empresa de moda e tecnologia do mundo. Esse é um sonho nosso que a gente está colocando em prática e isso a gente vai aí de passinho em passinho, devagarinho a gente vai chegar lá, se Deus quiser. E eu acho que isso responde como vocês planejam aumentar o faturamento em 100 vezes até 2030, porque foi muito bem estruturado o início, né? Dizem que a fé move montanhas e vocês começaram um trabalho com fé e valorizando o algodão, a economia local, né, do Mato Grosso, a economia do Brasil, o produto brasileiro. Então, acho que isso aí pode ser até, talvez até, não é nenhuma pretensão, não é nenhum, é um plano ambicioso, talvez até pouco, né? Dá para aumentar até mais do que 100 vezes em 5 anos. A gente pretende sim. A gente sabe que para qualquer empresa aumentar um faturamento em 6 vezes não é fácil, né? A gente sabe o tamanho da responsabilidade, do compromisso que é tudo isso daí. Mas a gente sabe que com fé e com muito trabalho, né, a gente pode tudo, sempre. A gente vai sempre poder tudo, com muita fé e com muito trabalho. Exatamente, fé e trabalho é o que move o brasileiro de bem. Muito obrigada, Henrique, aqui pelas suas informações e que você volte antes de 2030 para falar, já atingimos a meta. Com certeza, se Deus quiser, com a ajuda de vocês, né? Lembrando que nossas peças estão disponíveis para todo mundo aí, quem quiser adquirir, né? É só entrar nos nossos sites, no nosso Instagram e é isso. Obrigado. Gratidão a você, siga o nosso perfil no Instagram, se quiser mais informações, fale com a gente, tem um WhatsApp aqui na tela para você conversar com a gente e vamos fazer do agro esse campeão brasileiro uma paixão nacional.